Abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja, críticas injustas. Sejam como crianças recém-nascidas, desejando sempre o leite puro e espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Pois como diz as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe? Pedro ele vem dizendo aqui que nós devemos abandonar tudo o que é mal, toda mentira, todo fingimento. Nós fingimos para nós mesmos, sabe? Porque hoje nós estamos ouvindo uma palavra do Senhor, nós cremos na palavra, e depois a gente sai daqui, meu Deus, por quê? E nós acabamos fingindo para nós mesmos, nós acabamos mentindo para nós mesmos. Eu tomo posse, eu isso e aquilo, e nós tomamos posse e chega ali, nós já solta. E nós não podemos fazer isso. Ele fala, seja como crianças recém-nascidas, desejando sempre o leite puro espiritual, sabe? A criança, quando ela nasce, ela precisa beber leite para que os ossos dela fiquem fortes, ela vai crescendo, né? Nós temos o exemplo da filha da Alana, ela era pequenininha, ela foi mamando, e ela já está grandinha, bonitinha, porque o leite vai fazendo com que cresce, né? Então a gente precisamos ser como criança. E qual que é o leite puro espiritual nosso, adulto? O leite puro espiritual é meditar na palavra, é buscar conhecimento, é estar perto de Deus, é saciar a sede. E como nós saciamos a sede que nós temos, o único jeito de saciar a sede é buscar na fonte que joga água viva. Porque se nós beber água deste mundo, nós vamos continuar tendo sede. Mas o Senhor diz, se você vir a mim, eu vou saciar a tua sede, eu vou te dar água, e água que é de graça, água que jorra da fonte da vida. Ali nós vamos saciar essa sede espiritual. Aí nós vamos crescer. Sabe? Ele vem dizendo assim, pois vocês, como diz as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram que o Senhor é bom, e descobriram por vocês mesmos, aleluia. E nós descobrimos que o Senhor é bom. Alguém falou para você que Deus é bom? Você descobriu que Deus ele é bom. Então se Deus é bom, por que você quer se misturar com as coisas que não prestam? Então está na hora de eu e você, nós mudar radicalmente. Está na hora de nós crescer radicalmente. Está na hora de nós sair do Egito e nós começar a viver a nova história. Porque aquele povo saiu do Egito, mas eles não entraram na terra prometida. Eu e você, nós saímos do Egito já. E se nós não parar de murmurar, nós não entraremos na terra prometida. Porque ele virá num piscar de olhos. Ele virá para buscar a tua noiva. E quando ele vir para buscar a noiva, ele não quer encontrar nenhum murmurador. Ele quer encontrar homens e mulheres prontos, lavado, remido, saciado toda a sede. Ele quer olhar para mim e para você e falar, você saciou a tua sede. Você bebeu água na fonte da vida. Oh, Ramancho irekelabastei colabandaia. Você bebeu água na fonte da vida. Ramancho irekelabastei colabandaia. Só nessa fonte da vida é que tem água para a vida eterna. Então está na hora de nós parar de cochear em dois pensamentos. Hoje eu vou, amanhã eu não vou. Eu não sei, eu estou fraco, eu estou pensando em dar um tempo. Não é tempo de dar tempo. É tempo de permanecer firme. É tempo de continuar a caminhada. É tempo de viver a palavra do Senhor. Já que você descobriu que Deus é bom, e você descobriu por você mesmo que Deus é bom, então largue tudo que é mal, abandone toda mentira, todo fingimento, toda inveja, toda crítica, e comece a crescer na fé e no conhecimento, comece a buscar em Deus uma palavra para a tua vida, comece a buscar a direção, deixa o Senhor ser lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Aleluias, louvado seja Deus. Está na hora de nós mudarmos por completo. Está na hora de nós dar ouvido à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo não traz nada do mundo, mas ele traz palavra de Deus. Ele traz palavra de Deus. Ele traz palavra de Deus. Aleluias, louvado seja Deus. O Espírito Santo, ele traz palavra de Deus. É por isso que a palavra do Senhor vem dizendo, se você ouvir a voz do Espírito Santo, você ouvirá uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. E a palavra de Deus para você hoje é que o Senhor vai fazer nova todas as coisas. Ele vai saciar a tua sede. Ele está no controle da tua casa e da tua família. E que você permaneça firme na presença do Senhor. Não murmure, pare de murmurar. Você fala isso, pastor, porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Cada um tem uma história. Cada um tem uma história. Sabe? Aqui se nós parássemos e fosse contar história triste, todo mundo tem uma história triste. Mas só existe um Deus aqui. Cada um pode ter uma história.
Mas se você crer no mesmo Deus que eu creio, o final da tua história será extraordinário. O final da tua história será extraordinário. Porque eu tenho vivido o extraordinário de Deus. Eu tenho visto o cuidado do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Eu tenho visto o Senhor dando ordem aos anjos dele a meu respeito. Meu filho, volta para o caminho. Meu filho, o caminho aqui para. Se conserta, vamos. Eu falo, é Deus, é Deus, é Deus. Isso é cuidado de Deus. Isso é cuidado de Deus. Aleluia. Cuidado de Deus. Meu Deus. É maravilhoso ver o cuidado de Deus. Um minutinho que você sai para cá, ele, ó, com o cajado, igual Moisés, pega e fala, vem aqui, ovelha. Oxe, aqui. Olha, isso é cuidado de Deus. Isso é cuidado de Deus. Deus, ele é fiel. Ele não perde nenhum. Ele larga 99 e ele volta a buscar aquela que se perdeu. Vem, volta aqui, vamos. E aí bota você no caminho e você fala, meu Deus. E não é que eu tinha errado o caminho mesmo? Eu já estava indo ali, ó. Eu já estava indo ali. E Deus fala aqui, ó. Não murmure, mas volta. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos começar de novo. A, B, C. E a gente vai. E a gente vai. E a gente vai. E quando você vai, aí você volta e você começa a meditar. E você vai buscar uma palavra daqui, buscar uma palavra dali. E quando você busca uma palavra, fala, ó, eu vou te falar uma coisa. Aí você abre assim, quando você abre a palavra, vem dizendo assim para você, agora eu quero que você ouça a voz do Espírito Santo. E só tem um jeito de você ouvir a voz do Espírito Santo. É você fechar teus olhos, silenciar todas as vozes, calmar tudo, calar tudo. Porque se você não calar todas as vozes, você não escuta o Espírito Santo. Não tem como você ouvir o Espírito Santo se você não calar todas as vozes. Você precisa fechar teus olhos. Se desligar de tudo, se desligar do mundo, se desligar do celular, se desligar da tua família, se desligar de tudo, sabe? Se tiver um fundo musical, você põe, mas se não tiver, você fala, eu quero ouvir agora você, Espírito Santo. Eu quero ouvir você, Espírito Santo. E quando eu falei que eu queria ouvir o Espírito Santo, ele falou para mim assim, então agora Deus vai falar com você. Agora que você quer me ouvir, que você se desligou, Deus tem uma palavra para você. E aí Deus começou falando comigo assim, não murmure, não volte mais para o Egito, não volte mais. Eu não quero que você volte para o Egito, não seja como os seus antepassados. Eu tenho cuidado tanto de você e eu tenho tanto valor pela tua vida. E ele começou a falar ao meu coração. E ele foi falando e foi falando. Eu falei, meu Deus, é Deus. Deus ainda fala com o pecador. Deus ainda fala com homem e mulher. Deus ainda fala com homens e com mulheres de verdade. Oh, Ramanchu irekelabastei kolabandai. Ramanchu irekelabastei kolabandai. E eu pude ver Deus falar comigo, e Ele falou comigo. E quando Ele falou comigo, eu falei, meu Deus do céu, é isso. Ele falou para mim assim, você ainda escuta a voz do Espírito Santo. Deus tem cuidado de você, você sabe que Deus é bom. Então para de mentira, para de todo fingimento. Está na hora de você mudar verdadeiramente, está na hora de você tomar um posicionamento. Eu não aguento mais toda hora estar esticando o braço e trazendo você para o caminho. Você conhece, sabe? A palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seria bom você não conhecer do que você conhecer e não praticar. A partir do momento que você conheceu, está na hora de você viver esta verdade. Não é tempo de cochear mais em dois pensamentos. Não é tempo de nós murmurarmos mais. Mas é tempo de nós verdadeiramente estar pronto, esperando o noivo vir. É tempo de nós estar como aquelas viúvas prudentes, aquelas noivas prudentes que estavam ali esperando o noivo, com azeite, ó, só esperando o noivo. Está na hora de nós estar na vigilância, está na hora de estar no posicionamento, está na hora de nós estar esperando e adorar o Senhor e ouvindo o Espírito Santo, e o Espírito Santo louvando a Deus e dizendo, Ele virá no piscar de olhar, sabe? Com tua glória Ele virá buscar a tua noiva, para com Ele morar. E quando Ele vir para buscar, vai ser num piscar de olhar, num apagar de luz e voltar mais rápido do que isso. Sabe, a luz apagar, imagina aí, a luz apagou e quando você olha, quem está do teu lado só vai estar um. Porque a palavra do Senhor diz que estarão dois, um vai e o outro fica. Glória a Deus que eu estou aqui só, então quer dizer que eu vou. Louvado seja Deus. Mas vocês aí, a Juliette também vai, que ela está só ali, ó. O Geraldo, não sei não, Geraldo. Porque a palavra do Senhor diz que quando ele vir, vai ter dois, para ter uma testemunha. Um vai e o outro vai ficar. Você vê
As noivas, elas estavam ali esperando o noivo, eram 10. Estava com azeite, cantando, e eram 10. E o noivo tardou, diz a palavra do Senhor que ele tardou. E no tardar do noivo, os azeites de alguma acabaram. E as outras tinham azeite. E eu e você, nós precisamos estar cheios do azeite. Para quando o noivo vir, nós estar preparado. Sabe? Porque se nós estiver com pouco azeite, o noivo vai chegar, a gente vai estar até meia-noite esperando. Esperando o noivo cantando. Quando é meia-noite, vai começar a apagar a minha lamparina e a sua. E o noivo vem, nós vai, me empresta um pouco de azeite? Me empresta um pouco? Não vai dar tempo. Então a gente precisamos encher de azeite. Nós precisamos estar preparados, porque ele virá. E quando ele virá, estará 2, diz a palavra do Senhor, e esta palavra é verdadeira. Esta palavra é verdadeira. Estará 2, um vai subir e o outro ficará para testemunho. Você imagina? E quando ele vier, eu quero estar no púlpito, porque assim eu sei que daqui é certeza que vai. Você entendeu? Ali, ó, tá o pastor e a pastora. E quando ele vir, imagina, vai um. Quem vai? Brinca, você brinca? É sério. A palavra do Senhor é séria, é verdade. Sabe? Você vai, viu, Carlos? Fica tranquilo. Tá só aí, estamos bonito. Então eu louvo a Deus por isso. Nós devemos buscar no Senhor conhecimento. Nós devemos dar crédito à palavra do Senhor. Nós devemos acreditar na palavra do Senhor. E não é tempo de perder tempo, mas é tempo de ganhar tempo. Não é tempo de perder tempo, é tempo de ganhar tempo. E como que nós ganhamos tempo? Na presença do Senhor. Nós ganhamos tempo na presença do Senhor. Se tem um lugar que nós ganhamos tempo, é na presença do Senhor. Aqui nós ganhamos tempo, irmão. Aqui o tempo passa muito rápido, irmão. Aqui o tempo passa muito rápido. Nós ficamos 8, 10 horas lá fora. Hoje eu saí, trabalhei o dia todo. Eu estou trabalhando direto, meu Deus. Mas lá fora a gente mais perde tempo. Tempo a gente ganha aqui. Porque aqui a gente sai cheio de azeite, a gente sai com a palavra de Deus. Deus fala com a gente, fala, poxa, Deus falou comigo. Oh, glória, Deus falou comigo. E se Deus não falou, porque você está sem ouvir o Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor diz, hoje quem vai falar com você é o Espírito Santo de Deus. Sabe? Quando eu estava em casa, eu falei, meu Deus, eu vou ministrar, eu tenho uma palavra. Mas aí eu falei, não, eu quero uma palavra de Deus. E eu abri minha Bíblia. E quando eu abri minha Bíblia, irmão, saiu este versículo. Sabe? Hoje o Espírito de Deus quer falar com você. Eu falei, meu Deus, o Espírito Santo quer falar comigo. Irmão, quando eu vim para Jesus e eu estava no cárcere, eu aceitei Jesus. Irmão, quando eu fui batizado com o Espírito Santo no cárcere, irmão, no cárcere, sabe? Meu Deus, eu tinha tanta intimidade com Deus, irmão. Eu saía, eu via demônio. As pessoas falavam em língua, eu tinha interpretação de língua. E eu falei, meu Deus, é isso. E quando eu olhei ali, o Espírito Santo quer falar com você. Meu Deus, é aquilo. É aquilo. Eu falei, meu Deus, é isso. Ontem eu cheguei em casa do meu serviço, estou cansado. A Luciana falou, nem vou para o quarto para ver se você dorme. E eu fui para o quarto lá e eu coloquei a televisão lá e eu comecei a ver louvor. E eu falei, meu Deus, que saudade de ser aquele Marcelo de antigamente. Aquele Marcelo que era um menino na presença do Senhor. Não sabia nada, mas todo dia comia a palavra, buscava, não deitava sem orar e falava, vou buscar Deus, eu quero mais. Sabe, é isso, irmão. É isso. Sabe? E eu comecei a saciar a minha sede na fonte. E eu voltei e comecei a buscar na fonte de água viva. Essa fonte que jorra água sem parar. E ele começou a saciar a minha sede, ele começou a me preencher. Hoje eu acordei renovado, eu fui trabalhar e eu voltei. E eu falei para mim, se você pega um Uber e vai para a igreja que eu vou chegar atrasado. E eu estava trabalhando e ali e tal. Eu falei, não, eu vou embora. Eu vou largar esse serviço aí que eu não vou acabar ele. Eu vou para a casa do Senhor. E eu vim embora rapidinho, porque eu sei o quem é Deus, irmão. Eu sei o quem é Deus, o cuidado dele pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. E desse Deus que eu estou falando, o Deus que mudou a minha história, é o Deus que vai mudar a tua história, a tua casa, a tua família. Um Deus que tem cuidado de mim, o mesmo Deus que cuida de você. Deus, Ele cuida de nós, irmão. Ainda que meu pai, minha mãe, ainda que todo mundo fale com você, Deus nunca vai falhar, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas dEle. E Ele disse outra hora para mim e para você, ainda que vai chegar um dia que todos te abandonem, todavia eu, o Senhor, jamais te abandonarei.